Oi, gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu vou compartilhar o meu sentimento do que eu achei, do que eu aprendi após essa primeira data comemorativa que eu fiz os presentes, que eu fui pra rua. Então eu vou aqui dar o meu relato desde o início, tá? Quando eu comecei a montar os presentes, que eu coloquei na minha cabeça que eu queria vender na rua, eu tava bem ansiosa, aquela ansiedade boa, aquela ansiedade de vou fazer algo pela primeira vez. Isso tava assim me deixando muito empolgada e muito feliz. E dias antes de eu montar lá a mesinha no meio da rua, eu acabei compartilhando com pessoa da família mesmo. E eu ouvi a seguinte frase: nossa, mas você vai vender aqui não tem movimento, aqui não passa ninguém. Se fosse eu, não sei se daria bom, sabe? E eu confesso que quando eu ouvi esse tipo de coisa, me deu assim uma vontade de não montar a mesa. E é tanto que eu cheguei a pensar assim, nossa, é mesmo, eu acho que eu só vou perder meu tempo, eu não vou colocar mesa nenhuma, porque eu acho que eu não vou vender, enfim. Então quase que eu me deixo levar por esse pensamento. Mas uma coisa dentro de mim falava que eu tinha que fazer isso, eu tinha que viver isso, eu tinha que experimentar viver isso. Uma coisa que eu já deixo de dica pra você que tá pensando em fazer qualquer coisa: se blinde primeiramente, blinde a sua mente para que você não se deixe levar por esse tipo de influência, porque a probabilidade disso acontecer, ela existe. E assim eu fiz, né? Tanto que eu montei lá a mesa, vocês viram. E quando chegou o dia de montar a mesa, aquele momento assim, é agora, de pegar a mesa, levar pra rua. Gente, me deu uma vergonha, assim, uma vergonha imensa. A sensação é como se eu tivesse aqui montando a mesa e tivesse várias pessoas me olhando. Só que na verdade isso não existe. É uma sensação que ela real, ela não existe. Ela só existe na nossa cabeça. E eu montando a mesa e eu pensando assim, meu Deus, que vergonha de montar essa mesa, sabe? O que é que eu tô fazendo aqui? Por que que eu inventei isso? Mas com mesmo esses pensamentos intrusivos, eu tava lá montando a mesa. E quando eu tava montando a mesa, eu acho que é mais ou menos assim, uns 60 metros de distância, mais ou menos de mim, tinha uns garotos assim, uns adolescentes, uns meninos, sabe? Acho que uns 2, 3 meninos. E enquanto eu montava a mesa, eu ouvia que eles estavam, tipo assim, tirando sarro, sabe? Eu ouvia coisas do tipo assim, não sei o que, sabe? E eu pensando assim, ai meu Deus do céu. E eu já tava com esse pensamento de, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu inventei, sabe? Até que teve uma hora que um deles falou assim, ela pensa que vai vender, sabe? Gritou assim. E eu confesso que nessa hora eu fiquei com muita vontade de juntar todas as minhas coisas e ir embora. Eu fiquei com medo deles virem mais pra perto, de ficar fazendo chacota, ou até de pegar algum presente mesmo e sair correndo, sabe? Eu fiquei com muito medo disso acontecer. Por isso que eu também não quis ficar sozinha, sabe? Onde eu tava montando a mesa. Por conta disso, que eu tava com receio disso acontecer. E se eu tivesse só, eu ia ficar muito mais sem saber como agir. E no meu coração eu ficava, Deus, tira essas pessoas daqui, tira essas pessoas daqui. Até que quando eu olhei, eles já não estavam mais lá, enfim, né? E aí deu tudo certo e foi só essa vez mesmo. Eu até anotei aqui algumas coisas, para que eu não esqueça de falar sobre a questão do aprendizado. Mas foi muito bom. Eu ter montado, foi muito bom eu não ter ouvido a opinião das outras pessoas, né, sobre falar assim que poderia não dar certo, que não teria movimento. No primeiro dia, que foi na quinta-feira, eu fiz 2 vendas. Na sexta-feira eu fiz uma terceira venda e fiz venda pelo Marketplace também. Uma pessoa que me comprou na presencial, na loja, na barraquinha, né? Depois, no sábado pela manhã, mandou uma mensagem fazendo, né, encomendas pelo WhatsApp. Então, valeu super a pena. Então, eu anotei aqui, ó,
algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês sobre aprendizado. Então, o primeiro ponto é você se blindar. Você já pensa que vão ter pessoas que não vão comprar o seu sonho, então você se blinde desses comentários. Outro ponto é não criar tanta expectativa. Eu não criei expectativa, eu tava fazendo e a todo momento dentro do meu coração eu pensava, eu vou lá, eu vou fazer a minha parte, eu vou me expor e se eu não vender tá tudo bem. O que eu não vender agora, eu reaproveito, né? Os chocolates eu já olhei a data de validade, já tava assim uma data de validade bem distante, né? Então só vão vencer lá pro final do ano. Então eu tava bem tranquila. Porque eu sempre penso que tem coisas que fogem ao nosso controle. Então, eu não controlo se eu vou vender, mas eu controlo eu acordar, eu ir lá, montar a barraca e tudo, né? Então, eu sempre procuro trabalhar isso dentro de mim. Então, não criar tanta expectativa. Outro ponto é pensar que podem haver imprevistos. Então, aconteceram alguns imprevistos. Nos dias que eu fui montar a barraca, eu sempre planejava sair em um determinado horário, mas quando chegava próximo a esse horário, várias coisas aconteciam. Era minha filha que tirava uma soneca na hora que ela não estava acostumada a tirar. Aí teve outro dia que minha mãe demorou a chegar em casa e eu não podia sair sem ela chegar, porque eu tô morando aqui por enquanto, né, na casa dela, e eu tô com a chave, enfim. Então, sabe assim que as coisas vão mudando o plano que você fez? E teve momentos que eu pensei assim, nossa, hoje não vai dar certo, eu não vou mais, por que eu tô insistindo nisso? É pra eu não ir? Então, os nossos pensamentos, eles ficam sempre puxando a gente pra trás. Mas aí eu pensava assim, tá tudo bem, imprevistos acontecem, eu vou lá, se eu só conseguir ficar 1 hora, tá tudo bem. Pensar que esses imprevistos podem acontecer. Outro ponto é organizar tudo com antecedência. Quando eu fui vender no Dia das Mães, eu acabei deixando para montar a caixa no dia. A caixa que eu levei, sabe? Que eu levei fita, tesoura, levei os ursinhos, que os meus planos eram fazer algum presente extra para montar lá na hora. Eu esqueci o principal, que foi o saquinho de celofane para colocar o coração. Tava aqui tentando ver se eu achava para mostrar. O saquinho transparente que coloca a caixinha de MDF dentro, eu esqueci o saquinho. Então, ficou esse ponto de atenção para eu já deixar tudo pronto, para eu não acreditar que tudo vai estar na minha cabeça e que eu não vou esquecer de nada. Então, é um aprendizado para as próximas vezes. Outro ponto que eu vou providenciar é a imagem do QR Code para fazer o Pix. Na hora do pagamento, algumas pessoas me falavam, cadê o QR Code? E eu tinha que sempre estar verbalizando o número do meu CPF, porque eu não levei impresso o QR Code para o Pix. Então, isso é uma coisa que eu vou providenciar. Coloquei aqui, né? Entregar o presente após o pagamento cair na minha conta. Eu contei no vídeo do Dia das Mães que teve uma moça que chegou lá e perguntou o valor do preço do buquê. Nesse momento, eu estava com minha filha e o meu esposo foi atender e ele falou, ó, esse buquê aqui é 55. Eu ouvi quando ele falou que era 55. Aí ela falou, eu vou querer esse buquê então. Qual que é o Pix? E nesse momento, o meu esposo me chamou e falou, né, fala aqui pra ela o número do teu CPF. E nisso ele foi embalar o buquê e eu falei o meu CPF. Aí ela falou, já fiz aí, tá na sua conta. E nisso, nesse meio tempo, a gente entregando a sacola na mão dela. E ela tava em cima da moto. Quando eu olhei para o celular que caiu o Pix, eu vi que só havia caído 50. Aí nessa hora ela olhou pra mim e falou assim, ele deixou por 50, né? Como se meu esposo tivesse deixado por 50. Nessa hora meu esposo já tava mais afastado com minha filha, então eu não ia gritar, né? Ei, amor, tu deixou por 50, né? Enfim, era R$5 e ficou aquela coisa assim, sabe? Não tava esperando. O aprendizado que fica para as próximas eu sempre vou ficar responsável por passar o preço e por receber o valor para evitar esse tipo de coisa e também só entregar
o presente quando de fato o valor, eu ver lá a mensagem, né, que caiu certinho. E é isso. E aí, outro ponto, eu coloquei aqui tenda, porque é um investimento que, se isso for dando certo, é um investimento que é importante ser feito, não agora, no futuro, porque uma tenda não é tão barata. Porque lembra que no terceiro dia que eu fui colocar a barraca, que era no sábado, que eu não consegui colocar porque tava sol. E eu fiquei pensando, né, que imagina se fosse no dia mesmo das mães, né? Um acessório que é um investimento, é importante, porque com a tenda você monta em qualquer lugar, né? Porque aí você vai ter sombra e vai ficar confortável, principalmente por conta dos chocolates. Então, é uma necessidade que eu acabei vendo que existe depois que eu fui pra rua, né, pra vender, porque até então eu não sentia essa necessidade. E outra coisa que eu botei aqui é papel para mensagem, né? Eu vendi um buquê, eu acho que na quarta-feira, enfim, ainda foi pelo Marketplace, e a pessoa falou assim, eu queria escrever uma mensagem, eu posso? Eu falei, pode. Então, eu tinha, até a sorte que eu tinha um papel bonitinho em casa, que eu consegui colocar no buquê, mas não é uma coisa que eu providenciei. Mas que faz todo sentido, é natural que os clientes queiram escrever uma mensagem, então é uma coisa que eu vou providenciar para as próximas, eu já coloquei na minha lista, né, quando eu for a próxima vez na loja repor mercadoria, eu vou lembrar de trazer esse item. De modo geral, gente, eu gostei demais de ter tido essa experiência. Eu tô feliz que eu tive essa coragem de ir pra rua, de botar a cara. Eu confesso que não é fácil. Às vezes você pode, assim, olhar de fora e pensar assim, nossa, mas que besteira, montar uma barraca, enfim, uma mesa. Mas, gente, quando chega na hora, dá muita vergonha. A gente se sente, assim, um sentimento de incapaz, de que eu não vou conseguir, por que eu inventei isso? E assim, graças a Deus que eu fui, tô super feliz de ter vivido algo pela primeira vez. E se eu tivesse, dessa primeira vez, né, eu tô falando da minha experiência, se eu tivesse esperado vender só pelo Marketplace, eu teria vendido muito pouco. Eu vendi pelo Marketplace, mas vendi muito pouco. O que realmente fez eu vender foi, de fato, ir pra rua. E se você tá pensando em empreender, em fazer algo, gente, se joga, só faz. Faz sem saber, faz com o que tem, faz com o que dá, mas faz. Porque tudo é aprendizado. Então, eu só consegui fazer essa lista de aprendizado depois de eu ter vivido essa experiência. Então, a segunda vez já vai ser melhor do que a primeira e por aí vai. Muito obrigada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já convido você a se inscrever no canal, curtir o vídeo, enfim. Ativa o sininho aí para não perder, né, o próximo, que eu vou estar sempre compartilhando aqui um pouco da minha jornada, empreendendo com presentes, ou se surgir outra ideia no meio do caminho, enfim, eu também vou compartilhar com vocês. Então, um beijo e até o próximo vídeo.